Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Fundação Escola Superior do Ministério Público, dos cursos de pós-graduação. O objetivo desse encontro é uma reunião com dois cursos de pós-graduação que nós temos aqui na escola. O Direito Agrário, o curso de pós-graduação em Direito Agrário, que é coordenado e do agronegócio, coordenado pelo Dr. Antônio Zanetti, e da Advocacia Corporativa, que é coordenada por mim, Juliano Madalena. E no dia de hoje nós vamos tratar com um dos professores do nosso curso, de ambos os cursos, que é o professor Tiago Tavares, acerca de um tema que conecta tanto a advocacia corporativa quanto o agronegócio, que é a recuperação judicial do produtor rural. Então é interessante que os colegas, aqueles que não são nossos alunos e não conhecem ainda a plataforma da Fundação Escola Superior do Ministério Público, nós temos, portanto, diversos cursos de pós-graduação em parceria com a Escola Superior da Advocacia da OAB Rio Grande do Sul, e através dessa plataforma, desse convênio, a gente disponibiliza inúmeros cursos de pós-graduação, inclusive principalmente EAD. O tema de hoje é um tema muito importante, porque em razão de diversos desenvolvimentos que a gente tem do ponto de vista econômico que vão impactar o agronegócio e o produtor rural, começou-se então esse trabalho fundamental que começou na doutrina, na própria legislação, e hoje a jurisprudência já recebe com certa tranquilidade a chamada recuperação do produtor rural. Então eu vou passar de imediato a palavra para o nosso coordenador, professor Antônio Zanetti, que vai fazer uma introdução para os amigos. Lembre-se que vocês podem enviar perguntas através do Facebook, que a nossa equipe vai organizar e passar, e a gente vai estar respondendo aqui na medida dos questionamentos que forem feitos por todos. Então a gente conta com a participação de vocês. Essa live fica disponível no Facebook e também no YouTube da FMP. Professor Antônio, fala um pouquinho para nós da pós-graduação de Direito Agrário e do Agronegócio e já inicia aí as questões controvertidas acerca do tema da recuperação judicial do produtor rural. Boa noite, professor Juliano. Boa noite, professor Tiago. Boa noite, queridos alunos, queridas alunas, nossos ouvintes e telespectadores aí que estão nos assistindo na live. Realmente, estarmos juntos numa sexta-feira é uma tarefa, por vezes inglória, mas também recompensadora quando nós estamos verificando aí as questões mais apuradas de diversos temas. Eu parabenizo o Dr. Juliano, que fez a última live a respeito das questões da LGPD, as questões voltadas realmente do mundo atual. E com relação ao nosso curso de pós-graduação, ele vem tendo uma boa adesão no âmbito de todo o Brasil, no que toca principalmente às questões do direito agrário e do agronegócio, quando nós temos aí basicamente quase 30% do PIB nacional alavancado pelo agronegócio. E quando nós falamos em agronegócio, nós estamos falando em toda a cadeia do agronegócio, em que tem desde a ponta o produtor rural, passando pela sua produção, a compra de insumos, os contratos agrários no momento de entrar na terra, antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira, até o momento da venda dos seus produtos, da comercialização, o impacto das tradings e também, principalmente, as questões voltadas para o funding, que é, assim, o financiamento rural. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião da SEDA, que é a Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio aqui da OAB do Rio Grande do Sul, em que debatemos as questões voltadas para a MP do Agro. E a MP do Agro, existem emendas dentro da MP do Agro que irão sim impactar também na recuperação judicial do produtor rural. E quando nós falamos em recuperação judicial do produtor rural, é uma questão que está em voga na nossa temática do agronegócio. Por quê? Muito se tinha antigamente, na época da concordata, na lei de falências e tudo mais, que basicamente o produtor de defensivos agrícolas, o supermercado, ou seja, toda a cadeia do agronegócio, de fato, ela passava
pela recuperação judicial. E por que o produtor rural, de fato, não está inserido dentro dessa cadeia? Nós temos aí os artigos 970 e 971 do Código Civil afirmando e dando um encaminhamento no sentido que sim, enquadrando como empresário rural e também afirmando que estaria equiparado no momento de ter o benefício, qual seria o benefício nesse caso? A recuperação judicial, então, do produtor rural. E além disso, também lá no artigo 48 afirma que para estar enquadrado e para poder gozar da recuperação judicial, deve estar inscrito, então, por no mínimo 2 anos, desde que comprovadas suas atividades, conforme lá nos afirma os artigos 970 e 971 combinados, né, do Código Civil. Então, houve essa construção, seja ela no campo da jurisprudência, seja ela no campo da doutrina, principalmente, para que desse uma resguarda ao produtor rural que basicamente vive numa crise. E uma crise que se instalou não é de ontem nem de anteontem. Basicamente é de anos e anos e anos que vem, e aqui eu cito a região sul do nosso estado, que basicamente os produtores rurais de arroz estão, na sua maioria, renegociando dívidas cada vez mais e renegociando. Nós só falamos de dívidas e de renegociação. De solução nós não tratamos. Ou seja, o produtor rural é uma fazenda, é uma indústria, é uma empresa a céu aberto, que ele não tem, como fala o Dr. Ricardo Alfonsin, é um trapezista sem rede, né? Então, se ele dá um passo, basicamente, se ele resbala, ele não tem rede de apoio. E quando nós falamos nisso, toca a questão do seguro rural. Nós não temos um seguro rural numa atividade primária do agro, que é tão essencial no Brasil. Hoje em dia nós alimentamos não só o Brasil, mas o mundo inteiro com a nossa produção. A China, por exemplo, não consegue comprar mais do Brasil porque nós não temos mais para vender soja para eles. Eles compram quase que a totalidade da nossa produção e ainda não supre toda a demanda que eles necessitam. Tem questões também como investimento de capital estrangeiro, mas isso aí fica para uma próxima live. Enfim, mas adentrando nesse assunto, é basicamente isso que nós verificamos. O problema da recuperação judicial que se instalou hoje em dia do produtor rural não é de agora. Isso é uma questão que está muito anterior. O problema, de fato, que são as questões voltadas para um seguro adequado, que não se tem, que chegou ao ponto que está nessa crise imensa da produção rural. Passo então a palavra para o nosso professor Thiago Tavares, que é aí um craque nas questões de recuperação judicial, para abordar um pouco nessa questão, para que fizemos um bom bate-bola, não é, Thiago? Certamente, professor Antônio, professor Juliano. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, tanto ao professor Antônio Zanetti quanto ao professor Juliano Madalena, né, ambos coordenadores dos cursos já citados, por possibilitar então esse espaço e discutir um assunto que de fato ele é importante, né? Até como bem trazido aqui pelo Dr. Antônio, né, no final aqui da sua fala, realmente a questão do problema do produtor rural não é uma novidade. Não se pode dizer que problemas econômicos são presenciados pelo produtor rural apenas agora. Talvez agora é que ele tenha aflorado muito mais, porque o Brasil vive já há alguns anos, né, problemas econômicos mais agudos, mais graves, né? E por conta disso, a cadeia do agronegócio, tão importante aí, né, para o crescimento econômico do país, tem sentido também essas dores, né? Mas, claro, não são dores sentidas agora, são dores já sentidas há muito tempo, mas que por conta desses problemas, né, e de ser uma atividade tão essencial para o desenvolvimento do país, é que se imagina, bom, o que pode ser feito, então, para poder, de alguma maneira, beneficiar essa atividade, né? E aí, entre vários problemas, né, entre vários mecanismos judiciais que possibilitam alguém superar uma crise econômico-financeira, nós temos o Instituto da Recuperação, né?
E aí muitas questões surgem, a bem da verdade, né? Por quê? Por que seria o produtor rural aquele de fora, que ficaria de fora, portanto, né, que estaria por fora de ser agraciado por uma, entre aspas, né, por uma medida que possa ajudá-lo, considerando a importância dessa atividade para a economia do país, né? Então, os juristas, né, têm se debruçado e atualmente com mais afinco a essa questão para discutir, né, a recuperação judicial do produtor rural. E esse tema, na verdade, né, doutores, passa por dois grandes pontos, né? A gente poderia até fazer uma divisão do assunto. Primeiro, é aquele produtor rural que não tem inscrição, né, como empresário, e aquele produtor rural que tem inscrição como empresário. Então, quando nós falamos do produtor rural que não tem a inscrição como empresário, ainda aqui, no meu entendimento, né, colegas, a gente tem alguns desafios a serem superados ainda, né? Quer dizer, nós teríamos aí que discutir algumas questões relacionadas ao fato de que se a inscrição como empresário, por exemplo, ela tem um efeito meramente declaratório, né? Porque a atividade desempenhada ela caracteriza por si só, independente da inscrição propriamente dita, né? Nós temos algumas figuras no Código Civil, como por exemplo a sociedade de fato, que ela existe uma vez que você prova, né, por algumas formas determinadas no Código Civil, e uma vez demonstrado a existência dessa sociedade, bom, aí alguns efeitos, né, do direito societário decorrem em função disso. Então, quando a gente fala do empresário, do produtor rural que não tem inscrição como empresário, talvez aqui a gente tenha algumas dificuldades ainda, né, e ao que me parece aí a jurisprudência vem apresentando de alguma maneira algumas resistências em razão disso, né? Em função dessas resistências, né, alguns outros caminhos foram sendo impressos aí. E aí agora nós já começamos a falar, portanto, do produtor rural que requer a sua inscrição, né, como empresário. Essa diferenciação dessa faculdade da inscrição ou não, como bem disse o doutor Antônio Zanetti ainda há pouco, decorre de uma faculdade possibilitada pela lei, né? Então, os artigos já mencionados pelo doutor Antônio aqui, o 970, 971, eles facultam ao indivíduo que exerce a atividade rural a sua inscrição como empresário, né? E aí surge, portanto, o seguinte, bom, mas aquele então, né, que tem a sua inscrição como empresário, ele poderia requerer a sua recuperação judicial? E a minha resposta a essa indagação me parece que sim, que não tem dúvida, né? Que não há alguma dificuldade, vamos dizer assim, de encontrarmos uma resposta afirmativa a essa pergunta, né? Porque se nós olharmos a lei de falência, de recuperação de empresas de falência, a lei 11.101 de 2005, né, no seu artigo 1º, ela é muito clara, né, que esta lei se aplica ao empresário e à sociedade empresária. Logo, né, se nós temos um produtor rural que requer a sua inscrição como empresário, seja empresário individual, ou seja adotando algum tipo societário, ele estaria sendo, né, abarcado pela legislação falimentar e, por conta disso, poderia sim beneficiar-se, portanto, né, das várias questões ali trazidas pela lei de falência. Então, quanto a esse ponto, me parece algo tranquilo, assim. Mas a prática vai demonstrar, portanto, que algumas respostas ainda precisavam ser dadas a muitos questionamentos, a muitas dúvidas, né? Por exemplo, como bem também trazido ainda há pouco pelo doutor Antônio, o artigo 48 da Lei de Falências exige um tempo mínimo de existência, né? Quer dizer, a legislação falimentar, ela impõe ao sujeito que pretende, né, ao candidato a uma recuperação judicial, a comprovação de regularização das suas atividades por um tempo mínimo de 2 anos, né? Então, ele precisa demonstrar que ele está regularmente inscrito conforme determina a lei de falências. Esse regularmente inscrito é o que diz o Código Civil, né? Que o empresário deve se inscrever no órgão próprio antes do início das suas atividades, enfim. Então, uma vez, né, que ele está inscrito, enfim, aí a questão que vai surgir bom, tá bem, mas e se ele se inscrever hoje, mas ele desempenha essa atividade, vamos supor, há mais de 20 anos, como fica isso, né?
Quer dizer, algumas questões começaram a surgir. Por quê? Porque em decorrência do fato da exigência dos 2 anos do artigo 48, né, e de uma certa, vamos dizer assim, estabilidade jurisprudencial ao dizer que o produtor rural que exerce sua atividade enquanto pessoa física não poderia beneficiar-se da recuperação judicial, um movimento começou a ser realizado, isto é, a inscrição e no mesmo momento, né, no momento seguinte, a inscrição do produtor rural como empresário, o requerimento, né, o ajuizamento da ação de recuperação judicial. E aí começou um debate muito forte em relação a isso. Né? Esse debate começou a ser traçado no seguinte sentido: bom, tá bem, qual é o efeito propriamente da declaração de empresário, da constituição do empresário? Seria um efeito mero constitutivo ou um efeito declaratório? O que se entende de forma majoritária sobre o registro do empresário é que é um efeito meramente declaratório, não é constitutivo propriamente. Né? Então ele apenas vai formalizar o exercício de uma atividade através de um sujeito para oferir determinadas vantagens, mas isso não apaga a atividade econômica desenvolvida ao longo de 10, 20, 30 anos. Né? Então, algumas decisões jurisprudenciais passaram a entender, né, que mesmo que o produtor rural que formaliza sua atividade através de um empresário regularmente inscrito, né, e que no momento seguinte requer a sua recuperação judicial, mesmo que ele não tenha os 2 anos, toda a sua vida pregressa, considerando que a inscrição do empresário não tem um cunho meramente constitutivo, mas apenas declaratório, validaria esses 2 anos mínimos exigidos pela lei. Em função disso, até, né, em junho desse ano, teve a 3ª jornada de direito comercial, e nos estudos lá realizados, então foi editado, né, um enunciado, né, que é praticamente uma orientação, assim, né, a consolidação de um estudo, digamos assim. E esse enunciado, número 97, portanto, ele vai permitir, né, que o empresário, que o produtor rural que se inscreve como empresário, mas que tem toda uma vida pregressa, pode valer-se do Instituto da Recuperação. Esse debate vem sendo reacendido momento após momento, até porque também um outro dado, né, colegas, recentemente, vamos dizer assim, em 2019, né, um caso também foi julgado pelo STJ no sentido de um produtor rural que exerce sua atividade como empresário, um individual, né, que é um grande produtor rural do estado ali do Mato Grosso, com um faturamento anual de mais de 200 milhões de reais, né, com dívida superior a 300 milhões de reais. Então a gente está falando de um produtor, uma atividade bastante robusta, né, que teve acatado pelo STJ, então, o seu pedido para que todas as dívidas submetidas, mesmo aquelas antes do pedido, fossem abarcadas pelo procedimento da recuperação judicial, né? Essa notícia, portanto, que foi recebida de forma muito feliz, né, por todos os estudiosos do direito falimentar, enfim, foi uma luz, né, numa discussão que de certa forma tinha uma sombra ali para possibilitar, para abrir para a cadeia do agronegócio, né, a chance de utilizar um procedimento que é extremamente importante, né, que dentro de todo o atendimento das condições estabelecidas pela lei é um mecanismo extremamente eficiente no segmento da atividade, manutenção da fonte produtora de riqueza e toda aquela base psicológica, né, defendida pelo artigo 47 da Lei de Falências, né. Então eu vejo assim, né, colegas, até para eu não dominar aqui o debate, assim, né, mas só para fazer uma pequena introdução, assim, para a gente poder discutir a partir daí, que sim, que primeiro, a questão do agronegócio é uma atividade essencial, ponto, isso é indiscutível, né, por todos os motivos já trazidos aqui pelo Dr. Antônio, né, e até só um outro dado, eu estava buscando algumas informações, enfim, até no site do estado do governo do estado do Rio Grande do Sul tinha um dado lá, uma pesquisa, que segundo o último censo
né, agropecuário que foi feito em 2017, pelo que eu pude perceber ali, mais de 300 mil empresários que exploram a atividade agropecuária, né, nós temos só no estado do Rio Grande do Sul. E isso é um número importante para a gente ver a pujança que é o agrobusiness, o agronegócio, e a quantidade de pessoas que certamente no meio deste número aí nós temos indivíduos que exercem essas atividades e que com certeza passam por alguma dificuldade. Né? Por que todos os outros têm esse benefício e eles não teriam, né, doutor Antônio? Realmente, Thiago, essa questão que você trouxe e até perpassando a ideia de que foi até a Corte Suprema encarregada de dar a resposta infraconstitucional, que é o STJ. De nada adianta termos aí doutrinas, posições A, posições B, enunciados da Justiça Federal, que nem teve esse da terceira jornada de direito comercial, em que basicamente se discute, se coloca algumas doutrinas a favor ou até mesmo contra. Enfim, tem o professor da doutrina paulista lá, Haroldo Versosa, que ele se colocou contra essa questão principalmente do enunciado, que é o enunciado 96 e 97, que trata da questão da recuperação judicial do produtor rural, afirmando então que o enunciado não teria um valor normativo, mas que isso na verdade é uma consolidação da evolução doutrinária que nós temos, e debates e tudo mais, e também principalmente a prática. Mas é interessante analisar as questões dos tribunais, como é que os tribunais vêm recebendo essas questões, porque também de nada adianta, já diria o professor Tarello, né? De nada adianta uma interpretação doutrinal, de certo modo, se ela não é acompanhada pelo acolhimento dos tribunais, o acolhimento dos juízes e principalmente dos ministros, né? Então, no Brasil, inicialmente, nós tínhamos a negativa em praticamente todos os tribunais. Depois nós tivemos essa evolução no Tribunal do Mato Grosso e depois no Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu uma decisão também conforme aquele precedente que acabou originando, que na verdade não formou um precedente nesse caso porque não autorizou, mas na verdade a recuperação judicial resolveu o problema do produtor até chegar no STJ, né? Aquela medida que foi tomada lá atrás, que viabilizou a recuperação judicial do produtor, ele de fato conseguiu resolver a situação e se recuperar. Quando chegou até o STJ, até me recordo do voto do ministro Sanseverino, que ele basicamente disse o seguinte: olha, nós somos um tribunal de precedente, então se nós autorizarmos a recuperação judicial do produtor que não está inscrito na junta por no mínimo 2 anos, basicamente nós iremos abrir uma porteira gigantesca. Então, a partir daí, as questões foram sendo cada vez mais debatidas e também agora foi levado a cabo a questão do famoso caso do Marcos Pupim, que é o que está sendo debatido, e a controvérsia é se os créditos, de fato, entram antes, esses créditos entram para a recuperação judicial antes da inscrição. Né? Essa é a grande questão controvertida. Isso já entrou na pauta do STJ, já iniciou o julgamento, e o ministro Marco Buzzi, que é o relator, votou contra. O ministro Raul Araújo votou a favor. E o ministro Luiz Felipe Salomão pediu vista da questão e ainda não retornou o julgamento. Mas antes de voltar a julgamento, nesse interregno entre o ministro Salomão pedir vista e voltar a julgamento, a Sociedade Nacional de Agricultura, que é uma sociedade tradicional, tem mais de 100 anos, ela é lá do Rio de Janeiro, que basicamente até temos aí o diretor jurídico, o Dr. Frederico, nos assistindo, um grande abraço. Eles ingressaram como amicus curiae, o Friends of the Court, o grande amigo da corte, para levar questões técnicas a respeito dessa temática, para ajudar no julgamento favorável para que a recuperação judicial do produtor rural seja, então, possível. Então, a partir daí, no meu humilde
entendimento, nós temos que aguardar a posição do STJ, como uma corte de precedentes encarregada de dar a última palavra no nosso Estado constitucional, que visa, então, a previsibilidade do direito, uma segurança jurídica dentro do nosso ordenamento, para dizer, olha, de fato pode, de fato não pode, delimitar essas questões controvertidas e dizer, olha, realmente, podendo, eu acredito que sim, que eles vão julgar a favor. Nós temos aí, por exemplo, o ministro, analisando o perfil dos ministros, eu gosto muito de analisar o perfil dos ministros. Os perfis são dos mais diversos. O ministro Antônio Carlos Ferreira, que vai dar o voto também dele, ele é um ministro que é oriundo ele era diretor jurídico de uma instituição financeira. Então ele tende a votar contra os credores. Então, e a ministra Isabel Galotti, que também vai votar, está na composição, ela basicamente, analisando os votos dela, os recursos especiais no qual ela participou nessas questões controvertidas e também ela foi relatora, ela tende também a seguir o mesmo voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, mas que não é algo que possa ser modificado. Então, eu acredito aí que após essa entrada da assistência da Secretaria Nacional de Agricultura, acredito que vai ajudar sim para levar essas informações técnicas, todas essas questões, essa evolução toda de que todo mundo podia pedir a recuperação judicial e só o produtor rural agora ele não pode, que está numa situação muito difícil. Mas eu também acredito que aquele que vai poder pedir e vai ser deferido de fato é analisar se ele tem condições de se recuperar. De nada adianta a viabilidade, nós pegarmos um produtor que não tem a mínima condição, que a recuperação dele vai depender do governo, não de uma recuperação judicial. O judiciário não vai chancelar algo que não é possível, entendeu? Mas tem milhares de produtores rurais no Brasil que são sim estruturados e por uma quebra de safra ou outra, por uma enchente ou por qualquer outro motivo, tem as questões da ferrugem, enfim, tem milhares de questões que podem acontecer dentro de uma lavoura, impactar dentro de uma empresa agrária, que basicamente são sim estruturados e podem vir a ter uma recuperação judicial adequada. Eu tenho um questionamento assim, para fazer. O doutor Antônio muito bem sabe que a realidade do produtor rural, se no Brasil a gente pode assumir que a grande maioria das empresas são familiares, o que dizer do produtor rural? Então a gente, principalmente no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, onde você vai, são núcleos familiares reunidos para o desenvolvimento de uma atividade econômica. E aí, uma pergunta para os dois, né? Talvez começando pelo professor Tiago. A gente imaginando uma situação do produtor rural que vai promover a sua inscrição na junta comercial, então vai se formalizar perante a junta comercial. E o interessante é que a gente utiliza muito, inclusive, essa expressão, o produtor rural, mas a gente não pode esquecer que na sua grande maioria das vezes é um núcleo familiar, são familiares, estão o pai, a mãe, os filhos, com todos. O Antônio vive lá com o doutor Afonsinho esse drama da família do produtor rural, todo o CPF queimado já, com financiamentos em bancos públicos ou inclusive privados, securitização, títulos cambiários envolvidos ali para tentar fomentar o agronegócio. E ele decide, portanto, promover o seu registro da sua sociedade empresária, como o professor Tiago mencionou, eventualmente uma sociedade já de fato promove, portanto, a sua regularização, o seu registro na junta comercial. Como que nós vamos, que é um trabalho de natureza contábil, mas jurídica, como que nós vamos individualizar o crédito, ou melhor, a dívida
que é da pessoa física, mas que durante muito tempo, foi utilizada aquela pessoa física para o fomento da atividade rural. Como que nós vamos distinguir, portanto, aquilo que compõe a pessoa natural desta nova pessoa jurídica e fazer, professor Tiago, essas distinções de crédito, me parece que é algo relevante para a gente trazer à baila. Claro, claro. Não, veja bem, doutor Juliano, doutor Antônio Zanetti, realmente esse é um grande desafio, especialmente se a gente está falando de alguém, de pessoas que exercem atividade que acaba sendo caracterizado como sociedade de fato, né? Até a própria Constituição como uma sociedade de fato já nos traz uma problemática, muito embora do ponto de vista doutrinário ainda se discute, mas muito mais a nível acadêmico do que propriamente na prática, enquanto sociedade de fato, né? Agora a questão está bem, se nós vamos formalizar a atividade, a partir de então constituímos o empresário, constituímos lá, né? Então, sociedade limitada X, certo? E a partir de então a sociedade X passa a desempenhar a atividade rural, mas que na verdade já pratica há décadas, né? Bom, minimamente essa família que eventualmente pratica essa atividade, ela tem registros, né, da sua atividade, registro das suas despesas, registros das suas... Os talões dos talões do produtor rural, né, os contratos de financiamento, os contratos de compra e venda das máquinas, dos equipamentos, dos insumos, tudo isso, ela vai ter, de certa forma, formalizado isso, né? O fato, portanto, de posteriormente ocorre a formalização do empresário e a partir daí, né, a escrituração dos seus livros contábeis, como a lei exige, né, claro, a partir do momento da criação, essas anotações estarão zeradas, propriamente. Né? A contabilidade da empresa ela vai partir do zero, porque não há registro anterior daquela empresa, né? Mas isto não vai obstaculizar, e esse é o crescimento que vem acontecendo do ponto de vista doutrinário e até mesmo jurisprudencial, em função de alguns movimentos, da própria jornada de direito comercial, como dito ainda há pouco, né? Não vai obstaculizar que você demonstre, a partir de prova documental, de que aquelas dívidas, mesmo que sejam anteriores a formação do empresário, estavam vinculados à atividade propriamente dita, né? Então, necessariamente, deverá haver a apresentação deste vínculo, né, daquelas dívidas assumidas pela então sociedade, mas que antes pessoa física, né, praticava aquela atividade, para que, em razão dessa demonstração probatória de que as dívidas estavam relacionadas à atividade rural e que agora passa a ser objeto de uma sociedade inscrita, que então haja a conexão. E esse é o que o doutor Zanetti comentava ainda há pouco a respeito do precedente do STJ, né, e que havia sido concedido uma liminar, né, para que então essas dívidas passassem a ser inclusas, né, dentro do procedimento. Esse é o case, né? E foram suspensas, exatamente, né? Tem até uma questão interessante, não é nenhuma, é uma afirmação, fenômeno que o Antônio com certeza está muito acostumado na sua atuação, que é aquela situação, o produtor rural, então, ele esgota o custeio, o crédito disponível para custeio, então os créditos subsidiários, o sujeito esgota aquilo, a esposa, os filhos, todos os CPFs, Antônio, estão esgotados, e aí o seu gerente de banco lhe indica o seguinte: mas, senhor fulano, senhor João, eu tenho como lhe liberar aqui um crédito para financiamento de capital de, não digo nem capital de juros, mas CDC, crédito direto ao consumidor. O senhor tem pré-aprovado aqui uma linha de R$200 mil de um crédito direto ao consumidor, que não tem natureza rural. Vejam, um crédito que vai cair na conta corrente do produtor rural, e o contrato, o instrumento jurídico, é um crédito direto para o consumidor, mas correntista, mas que é utilizado como a última alternativa para aquele produtor rural superendividado. Então observem como essa distinção, ainda que este crédito se revista de uma roupagem
de consumo, um crédito de natureza de consumo, e me parece que, não obstante, a sua destinação final seja o custeio da sociedade empresária, de fato, digamos assim, talvez seja caso, né, professor Thiago, da gente distinguir, destacar este crédito da pessoa natural do produtor rural e submeter a recuperação ao crédito concursal. O que acontece? Nós temos diversos problemas com relação a essas questões. O primeiro problema instalado é a questão societária do produtor. Por vezes, eu não digo do produtor que tá trabalhando na pessoa jurídica. Ele está inscrito, ele tem a possibilidade, a viabilidade, e não é dele que nós estamos falando. Nós estamos falando da pessoa física, da possibilidade ou não de ter o benefício da recuperação judicial. Então, a partir daí, nós temos diversos problemas. E o primeiro deles, é a questão societária do produtor. Normalmente, ele mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, ou seja, ele vai pagar o tratorista, vai pagar os empregados rurais e vai comprar diversas questões voltadas à sua produção com o mesmo cheque que ele vai pagar a empregada doméstica e a própria escola do seu filho, misturando a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, uma questão que poderia ser proposta até de lege ferenda, e um tema a ser debatido muito, até na própria comissão nós estamos debatendo essa questão, é um regime societário e também tributário próprio, de simplificação, do próprio produtor rural, para que ele tenha uma viabilidade maior até no momento de realizar uma própria recuperação judicial. E um outro problema é que o banco, Juliano, nessa questão do próprio financiamento, ele vem cada vez mais diminuindo o seu financiamento para o produtor. Por quê? Porque quem está, de fato, hoje em dia, financiando de uma forma cada vez maior, exponencial, são, sim, as tradings. E quando nós falamos, ou também as cooperativas, quando nós falamos isso se dá através do barter, através da cédula de produto rural, que é basicamente aquele contrato que você não vai tirar o dinheiro do bolso, você vai dar o insumo para o produtor, ele vai lhe pagar em produto. Então, a partir daí, e depois entra, sim, a instituição financeira em jogo, quando a própria trading não faz esse papel de instituição financeira. Mas aí está instalado um outro problema. Qual é ele? Que o produtor rural, as próprias tradings estão alegando basicamente o seguinte: olha, tudo bem, ele não precisa de inscrição na junta, ele não vai estar organizado, ele não vai estar completamente com a sua contabilidade em dia. Como é que nós iremos aceitar uma recuperação judicial nesse sentido? Esse é um dos pontos que foi colocado por uma grande aí do agronegócio, que eu estive presente na reunião, que até estávamos debatendo a modificação da legislação da lei de recuperação judicial para viabilizar a recuperação judicial do produtor rural, pessoa física, com relação à inscrição. E aí, então, eles abordaram e colocaram dentro dessas questões. Disse, olha, se isso começar a ser liberado, se modificar a lei nesse sentido, nós iremos ter que segurar o financiamento através, enfim, seja do que for, porque vai ter um revés, entendeu? E aí, posteriormente, sobreveio a CMP do Agro, que eles estão inserindo agora, e eu sei disso em razão dessa tramitação, inseriram uma emenda para afirmar, então, que as CPRs oriundas do financiamento não ingressariam nos créditos da RJ. Então, essa é uma outra questão que está sendo muito... são dois grandes problemas que nós temos aí. É um querendo a RJ de um lado e o outro não querendo de outro lado, tentando... Então, como foi a nossa lei de falência, de recuperação e falência tradicional, os bancos, né? Inclusive, durante muito tempo foi apelidada da lei Febraban, né? Deixa eu, antes da gente entrar nesse tema, vamos passar para responder algumas perguntas aqui. O Franklin Aires da Silva faz o seguinte questionamento. Obrigado, Franklin, pelo teu questionamento, tá?
O requisito de 2 anos de exercício da atividade pelo PJ produtor, se ele é superado por conta do exercício da atividade pelo produtor rural mediante a existência de declaração de informação econômica fiscais da pessoa jurídica, uma pergunta excelente de Cuiabá, Mato Grosso. Valeu, Franklin. Professor Thiago, por favor. Olá, Franklin, boa noite. Obrigado pela pergunta. Realmente a tua pergunta é ótima e enquanto o doutor Antônio comentava aqui, até eu ia dizer, porque na verdade o produtor rural, ainda que ele exerça atividade na pessoa física, ele tem que fazer essa declaração comentada aqui pelo Franklin, né? Então, de alguma maneira, essa declaração de informações econômicas e fiscais da pessoa jurídica e tal, né, que é desenvolvido pelo produtor rural, e já respondendo também a pergunta do Franklin, né, eu acreditaria que sim, tá? Ou melhor, eu diria que sim, certo, Franklin? Porque, de alguma maneira, você tem o registro dessas informações, né, desses movimentos financeiros do produtor rural, né, e que poderia suprir aí como uma fonte probatória para a comprovação dos 2 anos de exercício da atividade. Só que veja, Franklin, verdade seja dita, tá? Tudo isso que nós estamos comentando são situações que estão sendo latentes este ano, né? Então, essa questão da superação dos 2 anos pelo produtor rural escrito como PJ, né, dizendo assim, mas que tem declarações anteriores a tal período, né, como pessoa física, né, que informa a Receita Federal essa movimentação, né, aí, isso tudo bem recente, né, então nós temos que verificar assim, quando a poeira baixar, como é que isso vai ficar realmente, né? Até mesmo em função dos diversos tribunais que nós temos no país, como haverá um entendimento disso. Mas do ponto de vista probatório, me parece que sim, quer dizer, aquele que faz a sua inscrição como empresário hoje e tem todas as informações pretéritas já informadas à Receita Federal, eu acreditaria que isso serviria como uma fonte para demonstração do exercício há mais de 2 anos, suprindo, portanto, a exigência legal prevista no caput do artigo 48, né, da Lei de Falências. Né? E até tem uma outra questão que, para rebater esse argumento, por exemplo, dessa gigante do agronegócio, que afirmou que os produtores não são organizados, que eles não teriam condições de verificar a viabilidade e tudo mais, isso na verdade é uma falácia, né? Porque o produtor rural, de fato, ele sempre, antigamente, ele tomou alguns, por assim dizer, que chamavam de calotes, dos frigoríficos que entravam em recuperação judicial também, né, os agropecuaristas, tomaram alguns também. Isso em toda a cadeia do agronegócio era possível. E aí, do lado de cá não é possível mais. Não, na verdade, quando você faz o seu contrato lá de parceria rural, em que você tem já, depois vai fazer a inscrição como produtor rural, compra os seus insumos, vai fazer, enfim, toda a prática do dia a dia na produção. De fato, ele está organizado. Ele só não tem esse detalhe da inscrição na junta. Então, isso aí, como bem disse o Thiago, ele possibilitaria. E já de imediato, aqui respondendo a pergunta do Lewandowski, Danley Lewandowski, que fez uma pergunta aqui, que se há algum deferimento de processamento de RJ de produtor rural em nosso estado, inclusive com a aplicação da suspensão das ações, nós temos uma informação agora que saiu uma medida liminar com relação só à pessoa jurídica, que foi um pedido lá de São Gabriel, né? Se for o estado do Rio Grande do Sul, é de São Gabriel. Sim. Nós temos sim um deferimento de processamento de RJ que bateu na trave, por assim dizer, porque deferiu a recuperação judicial do produtor rural, pessoa jurídica, e indeferiu na pessoa física, afirmando então que tem que cumprir o requisito do artigo 48 da lei. E sobre esse artigo 48, até no ano retrasado, nós realizamos um congresso de Direito Agrário e Agronegócio no Conselho Federal da OAB. E nesse evento, quem palestrou como a respeito dessa questão
da recuperação judicial do produtor rural foi o ministro Paulo Moura Ribeiro. E, enfim, ele deu toda a ideia dele a respeito desse assunto, deu toda a evolução do direito comercial. O ministro Moura Ribeiro, ele é oriundo do estado de São Paulo, especificamente da cidade de Santos. Então, ele acompanhou um pouco dessas recuperações judiciais lá naquele estado, quando ele, então, para quem não o conhece, ele advogou inicialmente, no início da sua carreira. E depois, enfim, evoluiu e aí chegou, então, até o STJ, em razão da sua excelente atuação, não só como advogado, mas em toda a sua trajetória profissional. E, dialogando com ele, ele afirmou basicamente o seguinte: olha, em sua palestra, tudo bem, tem todos os requisitos, mas na visão dele, legalista, ele diz, olha, tem que modificar a lei nessa questão, para que seja contemplado a questão do requisito de 2 anos. Então, e que ele veio a escrever depois um artigo que saiu na revista do STJ, comemorativa aos 30 anos, falou exatamente sobre esse assunto, a recuperação judicial do produtor rural, e ao final do artigo você lê todas as páginas e não sabe para que lado ele vai. Eu pensei, será que ele vai mudar o entendimento nesse artigo aqui? Porque, quando o ministro do STJ muda o seu entendimento, a gente já pensa que, os precedentes irão ser modificados, então, ou será, então, formado um precedente a respeito de determinado assunto. E ao final também do artigo ele afirma, olha, na verdade a minha opinião é o seguinte, tem que modificar a lei nesse sentido. Então ele seguiu com essa mesma questão. Mas há esse outro caso lá do Pupim, que está em julgamento, ainda não retornou do pedido de vista do ministro Salomão, que eu acredito que vai definir essas indefinições que nós temos a respeito dessa questão. Olha aí, ó. O que o Franklin está dizendo aí? Não, está agradecendo, diz que já leu o teu livro. Mas assim... Franklin, agora que eu li aqui, já li o livro do professor Antônio. Obrigado, viu? Um grande abraço. Gente, tem uma... A gente já se encaminhando ao fim, tá? Então, assim, me parece que as questões relativas à recuperação judicial do produtor rural passa por um velho tema de teoria da empresa, né? Ao fim e ao cabo, esse é o grande tema que nós estamos tratando aqui, ou seja, quem é empresário, o que nós vamos considerar por empresa, tá? A evolução do direito empresário e a sobreposição do conceito que nós adotamos, do subjetivismo moderno, em detrimento de um formalismo meramente declaratório, que é a famosa inscrição. Mas assim, nós já nos encaminhando ao fim, eu gostaria, eventualmente, a gente poderia fazer um fechamento aqui e destacar alguns pontos controvertidos acerca do tema. Então me parece que a recuperação judicial do produtor rural, pessoa física, ainda está em aberto. A discussão central é o conceito de empresa e os efeitos do registro. Esse é um ponto central. Essas distinções probatórias em relação ao crédito, ou seja, o que nós vamos não só seguir do que diz respeito à legislação dos créditos que devem se submeter à recuperação judicial, mas esse é um aspecto muito importante. Exatamente, mas identificar no detalhe as relações jurídicas creditícias privadas e durante a discussão eu tenho uma outra afirmação para fazer, que a gente vê bastante isso na recuperação judicial, digamos, tradicional. Você, quando requer em juízo que determinado fornecedor permaneça fornecendo insumos para a empresa recuperanda, para que viabilize, em razão do interesse que a gente tem social, para que se viabilize a recuperação judicial, eu vou exigir que aquele determinado fornecedor estratégico permaneça fornecendo ali. Qual seria o fornecedor estratégico do produtor rural, além dos insumos, etc., que não eventualmente o próprio crédito, o direito ao crédito? Ou seja, quando
professor Antônio traça a perspectiva de uma eventual retaliação das instituições financeiras ou de eventuais fornecedores de insumos que vão ali viabilizar a atividade final da empresa, então. Por qual razão talvez a gente não possa falar, professor Tiago, em digamos assim, uma medida judicial que objetive, então, olha, você vai ter que sim fornecer insumo, você vai ter que sim fornecer, então, todos os instrumentos necessários para que o produtor, em recuperação, viabilize o próprio desiderato da recuperação judicial. É uma pergunta... Olha, em relação, ainda que do ponto de vista acadêmico possa ser bem interessante essa discussão, né? Eu tenho lá minhas dúvidas sobre essa possibilidade de obrigação da instituição financeira a fornecer crédito. Eu acho que o crédito, especialmente, é algo que é difícil fazer esse tipo de afirmação, muito embora o pedido da recuperação judicial pelo devedor não implica necessariamente em resolução de todos os contratos que ele desempenha, claro, né, que ele possui, né? E como tu bem disseste, é muito comum, né, até a prática já nos mostrou isso, o juiz, né, o Poder Judiciário obrigar o fornecedor do serviço, né, aquele que fornece algum insumo, enfim, alguma matéria-prima que é essencial para a manutenção da atividade, para que ele continue fazendo. Né? Assim como, por exemplo, se obriga muitas vezes a concessionária de energia elétrica, mesmo diante do inadimplemento da conta de luz, continuar, né, fornecendo a energia. Né? Então, o processamento da recuperação judicial não implica necessariamente em resolução dos contratos. Sim. Tá? E aí, eventualmente, o judiciário pode atuar no sentido de manter, né? Agora, em se tratando do crédito, necessariamente, eu tenderia a acreditar que não seria possível. Isso é uma questão, eu lancei, é uma questão complexa, mas é interessante, o Antônio, sem a menor dúvida, atua com o produtor rural, o crédito é quase que um insumo, né? Do produtor rural pode ser um dos principais insumos, o crédito, né? Será que existe, né, Antônio, a gente fazer uma reflexão, produtor rural, por maior que seja, que produz com dinheiro do seu próprio bolso? Sabe, só antes de passar aqui para o seu capital de giro. Antes de passar para o Antônio, eu só queria comentar aqui, e até para ouvir o Antônio também nesse sentido, que eu ouvi há poucos dias o seguinte, ó, que o produtor rural que toma o dinheiro no banco, muitas vezes ele já está na decadência, né? Ele não tem mais a possibilidade de fazer o turnaround, né? Então, assim, já fica também a provocação aqui. Na verdade, nem tanto, Thiago, assim, porque o produtor rural, com juros baixos em razão de ser subsidiado o crédito rural, na verdade, falar em crédito rural até é só uma pequena crítica ao nosso governo, e quando eu falo em governo não é o de agora nem o anterior, enfim, são todos os governos, quando eles falam o seguinte, mas o plano safra, lançaremos X milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, 200 bilhões, enfim, seja lá qual for a cifra para o plano safra, eles falam isso, nós, governo, lançaremos, mas na verdade esse dinheiro oriundo do plano safra, ele é oriundo do crédito rural, que por sua vez é oriundo de depósitos compulsórios da poupança. Sim. Tá? Essa é a grande origem do crédito rural. Então, que tem uma porcentagem que o banco deve assegurar para que seja investido. Mas, enfim, então, a partir daí os juros são subsidiados e os juros, basicamente, tem muita gente que tem o capital de giro e tira financiamento no banco, porque, de fato, vale a pena na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E quanto mais instituições financeiras nós tivermos dando crédito para o produtor, melhor. A concorrência aumenta, a barganha também barateia o crédito. E o crédito pode dar uma diminuída. Mas na questão do próprio, que o crédito é um insumo, na verdade, a gente tem uma evolução que não se trabalha mais com dinheiro. Se trabalha na questão, como eu falei, o barter, da né? própria sistema de CPR, troca. Que é a questão do barter que você emite a cédula do produtor rural, recebe os insumos, produz, entrega em produto e essa cédula ela será
Isso, ela circulará e, enfim, quando a trading não faz esse papel de instituição financeira, tem uma outra instituição também que está por detrás e na operação. Um problema dessa relação é a responsabilidade quando há uma quebra contratual em algum momento. E aí, de quem é a responsabilidade? Sim. Entendeu? Então, eu volto a dizer aqui que o Brasil, a própria Globo está fazendo uma propaganda de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, mas, na verdade, o governo federal não tem um olhar apurado para o produtor rural, onde nós precisamos de um seguro adequado que consiga resguardá-lo em termos de uma quebra de safra, certo tipo de produção. Hoje em dia, a natureza do seguro ela não está servindo para o que ela deve servir, que é sim assegurar o seguro, tamanha proporção conforme a quebra de safra, enfim, o prejuízo que o produtor tenha em razão do princípio universal que é a segurança alimentar, que todos nós necessitamos do produtor. Então, basicamente, eu acredito que seriam essas as considerações. As nossas considerações. Não posso deixar de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes e pedir que entrem carinhosamente, que entrem no site da FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, e deem uma olhada nas nossas pós-graduações, Direito Agrário e Agronegócio, Advocacia Corporativa, Direito Digital, entre outras também. Processo excelentes civil, pós que direito nós civil. temos em parceria com a ESA, da OABRS, e que basicamente nós temos um modelo de pós-EAD que é extremamente espetacular. E quando eu falo espetacular, é quando nós temos um conteúdo adequado, um conteúdo sério e dedicado a respeito dos temas propostos. Quando nós temos, de fato, um conteúdo em que o aluno vai aprender, de fato, lendo todos os materiais, analisando e estudando e aprendendo na aula gravada também, nas lives, enfim, todo o aparato que a FMP dispõe com uma das melhores tecnologias do Brasil para a pós-graduação, para que possamos aí avançar nos estudos e estarmos cada vez mais preparados para a prática do dia a dia. É isso. Então, a todos muito obrigado. Pessoal, essa live mais uma vez estará disponível no Facebook da FMP e também no YouTube da FMP. Contem conosco e até a próxima. Obrigado. Queria agradecer também os nossos colaboradores da FMP, que numa sexta-feira à noite estão aqui conosco também fazendo esse trabalho árduo, e principalmente os colegas aqui, professores Juliano e Thiago, que certamente sem eles essa live não seria tão qualificada. Muito obrigado. Obrigado e um abraço a todos.